Queridos irmãos, muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. O tema suscita curiosidade, de fato, mas não é nossa proposta, é de Joana de Ângeles. Autodesamor. E aí nós acrescentamos um subtítulo, adoecimento mental, por entendermos que as coisas estão interrelacionadas. E nós queríamos iniciar nossa fala trazendo uma reflexão breve a respeito deste sentido, esse senso de pertencimento que todos nós temos. O fato de aqui estarmos. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem está sobre a terra, o homem busca, como ser gregário, aproximar-se, conviver, se organizar em grupos, prosperar no lugar em que se encontra. Seja na família, na escola, no trabalho, nós estamos sempre buscando este sentido de pertencimento, de sermos aceitos no meio em que nós nos encontramos. É uma necessidade humana fundamental. Fazer parte de um grupo nos conecta a algo maior que nós mesmos. Nos dá um senso de identidade, nos dá apoio, nos faz raciocinar a respeito do propósito de nossa vida. Essa conexão, então, é fundamental para o nosso bem-estar físico, mental, emocional, espiritual, porque influencia diretamente a forma como nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos. A importância do pertencimento hoje em dia é amplamente reconhecida, discutida, debatida, estudada, e a falta de pertencimento, por outro lado, pode levar a sintomas muito em voga nas discussões, nos debates, principalmente na área da saúde nos dias de hoje, porque impacta diretamente na questão da saúde física de todos nós encarnados na Terra. Porque vai falar da ansiedade, vai falar de depressão, de solidão, de medo. Quem de nós, nos dias de hoje, em algum momento não tem experimentado as sensações de medo? Medo do amanhã, da incerteza. Estamos colocando filhos no mundo, alguns dizem. E como será o amanhã desses nossos filhos? E o coração de pai e mãe se angustia na busca constante e frenética pelo bem-estar, por colocar o pão na mesa, na busca deste servir ao ente querido, seja o filho ou os pais, aqueles que cuidamos dos nossos pais já idosos, ou, enfim, de prover de alguma forma material, emocional, espiritualmente, aqueles com quem convivemos. E isso nos tem levado a cada dia a um nível de ansiedade, de estresse psicológico, que muitas vezes nos deparamos com fugas constantes da realidade, para que possamos baixar a poeira, sair fora do ar um pouquinho, ficar off, como nós dizemos. E muitas vezes aqueles que estão conosco não entendem isso, porque nós não conversamos, não dialogamos, não damos vazão a estas questões que trazemos no íntimo, e muitas vezes explodimos em rompantes de impulsividade, em descarregos emocionais com aqueles que estão mais próximos de nós. Automaticamente. Buscamos o pertencimento vinculando-nos a alguém, formando família,
E, invariavelmente, temos nos debatido com os conflitos familiares decorrentes justamente da dificuldade de lidarmos com os transtornos emocionais que vivemos nos dias de hoje, causados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, pela depressão. Mas a proposta da doutrina espírita é consoladora. E o Espiritismo vem ao mundo, no tempo devido, colocar ou relembrar aquilo que o Mestre já nos tinha falado, mas que não pôde revelar tudo. E em certa feita ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a gente pensa assim, pá, mas tu era o Cristo. A distância, se nós formos avaliar, né, conforme as informações do plano espiritual, que os planos, os orbes em que o Cristo habitou na sua formação, em que Jesus habitou na sua formação espiritual, já não existem há mais de 22 bilhões de anos. E se nós calcularmos que a Terra está aí para nós, criada há 4,8 bilhões de anos, fizemos as contas aí, nós temos pelo menos por baixo, ou pelo menos quase 30 bilhões de anos, que Jesus já é o Cristo. Então, para um ser deste estar entre nós, e a literatura espírita é vasta, nos trazendo como Jesus agia, como ele ocupava o corpo que se revestia, e como interagia, como respeitava este corpo, como interagia com as pessoas, a doçura no trato com as mulheres, num tempo em que não havia este tipo de doçura para com as mulheres, o respeito para com as leis, a vida de inter-relação, o domínio da personalidade, nos momentos de maior embate em que ponderava a voz e sabia o momento de calar e de falar, sabendo sempre elevar ou ver o lado bom. Vejamos que a sua vida foi um amplo mapa condutor das nossas atividades nos dias de hoje, por todos os séculos e pelos séculos que virão, porque Ele é o Senhor das estrelas, Ele é o guia da humanidade, modelo e guia da humanidade, conforme está no Livro dos Espíritos. Então, Joana de Ângeles vem falar nestes dias conturbados, numa obra que chama Encontro com a Paz e a Saúde, uma das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, e que a nossa livraria e biblioteca aqui consta. A nossa fala de hoje está embasada nesta obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Por que Adoecemos? Novos Horizontes do Conhecimento Médico Espírita, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, e nas pesquisas do Dr. Jeff L. Freining, em que ele vai falar de ressonância, vibração, ressonância, ondas mentais, para que nós possamos ilustrar aqui ou tentarmos digerir um pouquinho mais o que Joana de Ângeles vem propor nessa questão de autodesamor e as questões do adoecimento mental. Ao adentrarmos aqui, Joana de Ângeles vai nos falar que o homem precisa harmonizar o ego com o self. Vamos gravar essas palavras, o ego e o self, entender o significado da vida e trabalhar para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental, ou seja, aquilo que buscamos, equilíbrio na vida. A Organização Mundial da Saúde vem falar de que saúde, de fato, é o conceito, quando temos relativa, vejamos que a palavra utilizada é relativa tranquilidade em alguns pilares da nossa vida. Relativa tranquilidade nas questões emocionais, materiais, físicas e espirituais. Relativa, eles não colocam plenitude. Se você está relativamente tranquilo na sua área emocional, você tem
alguém a quem amar ou se sente amado, você tem saúde física ou relativa saúde física em comparação a tantos outros, e já vamos falar de comparativos. Se você tem um teto e se você tem uma crença que te melhore, porque religião boa de fato é aquela que de alguma forma melhora a criatura. Se você tem relativo equilíbrio nestas áreas, nesses pilares, você tem saúde. E se nós falarmos em comparativos, vejamos a nossa realidade aqui, tendo liberdade de ir e vir para a nossa profissão de fé, para escutarmos uma palestra numa noite de quarta-feira, em nossa cidade, enquanto países, as pessoas estão sob escombros. Enquanto em regiões dentro do nosso próprio país, as pessoas caminham centenas, dezenas de quilômetros para chegar ao mínimo de civilidade, de civilização. E se nós entrarmos por esta seara, os comparativos são muitos, mas nós gostamos de comparativos e vivemos nas telas desta ferramenta fazendo comparativos diários da nossa vida. E aí o medo, a angústia, a ansiedade e a depressão aumentam, porque a nossa vida é uma ninharia perto da vida daqueles que nós vemos todos os dias no Instagram, onde nós vemos todos os dias a vida do vizinho mais colorida do que a minha. Com pratos maravilhosos, com paisagens de pôr do sol maravilhosas, com viagens maravilhosas, e a gente não consegue ir à cidreira. Como é que pode? A criatura viaja 4 vezes por ano, tem 3 férias por ano. Né? A gente não faz o comparativo? Sim ou não? Faz. Todos os dias. E o algoritmo, a palavra do momento, nos joga para inúmeras perspectivas de acordo com a frequência que nós colocamos no algoritmo. Onde nós vibramos e colocamos os nossos olhos, a ciência descobriu que ali está a possibilidade de encontrar a ressonância e joga, de repente você fala, puxa, eu gostaria de comprar uma casa no campo, de repente surge na tela do seu celular, porque a inteligência artificial ouviu sua fala e joga inúmeras páginas de imóveis para que você possa ali avaliar. Não precisamos mais buscar, a inteligência artificial busca para você e traz por ressonância na frequência que você emite. Percebe? Já não é mais papo de esotéricos, místicos. Estamos falando de ciência. Albert Einstein já colocava, tudo é energia e isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente, isso não é filosofia, é física. Isso é física. Dr. Jorge Andréa, numa fala em abril do ano de 2000, na Universidade Federal de Juiz de Fora, vem trazer esse esquema para nós aqui, que fala sobre o psiquismo, o esquema do nosso psiquismo. Nós não vamos adentrar muito no detalhe, porque isso aqui dá uma outra fala, uma outra palestra, dá um seminário, na verdade, para a gente falar sobre isso aqui. Mas nós vamos nos deter nessa questão aqui, ó, o inconsciente puro, o inconsciente atual e o corpo físico. Porque o que o Dr. Jorge Andréa vai dizer? Vou sair do microfone um pouquinho aqui, mas eu vou falar um pouquinho alto. Todos me escutam aí? Tranquilo? O Dr. Jorge Andréa vai dizer o seguinte, que aqui o inconsciente puro, o espírito, onde ele vibra, onde ele pulsa, centelha divina que possui as matrizes das leis de Deus. E nas suas diversas experiências no corpo físico, nas várias encarnações, ela vai melhorando os seus núcleos de potenciação, que ele chama, que estão aqui, ó. Tá vendo? Inconsciente passado com núcleos em potenciação. Nós reencarnamos e esquecemos o que tivemos em outras existências, por causa
do corpo físico, temos o esquecimento do passado no processo de vinculação ao novo corpo físico. E ao reencarnarmos, esquecemos quem fomos, o que vivemos, mas trazemos gravado em nosso perispírito, em nosso inconsciente profundo, trazemos gravados as marcas daquilo que vivemos, ora homem, ora mulher, experienciando aqui e lá, rico, pobre, com muitas condições, com poucas condições, ora mais impulsivo, ora mais amoroso, ora lidando nas fileiras da fé, ora rebelde e inconformado com as questões da fé, ora violentando, ora sendo violentado, ora exercitando as virtudes, ora estacionando, e esses núcleos de potenciação vão gravando através do perispírito que aqui está, e que capta e que faz essa relação entre o mundo físico externo e o mundo espiritual interno, vai gravando nesses núcleos de potenciação, como se fosse cada encarnação ali gravado um HD, um CDzinho com tudo aquilo que eu consegui captar e que vai formando a minha riqueza, a minha bagagem espiritual. Só que eu vou jogando para fora, em alguns momentos, estas questões. Um trauma, uma questão do passado não resolvida, amorosa, em que, de repente, me vinculo novamente àquele amor do passado, numa experiência, pela misericórdia de Deus, de reaproximação e de reajustamento pelos laços da família. E, de repente, nesse reajustamento, a criatura que está ali comigo é a cobradora do passado. O esposo ou esposa é a queredora do passado, aquela que foi traída, violentada. E, de repente, por mais que eu me esforce nesta vida, não me lembro do que fiz, por mais que me esforce na relação, no zelo, nos cuidados, nesta situação, a outra consegue enxergar vibratoriamente, por uma questão de ressonância, porque os espíritos se reconhecem, ela intuitivamente joga para fora, através dos seus núcleos de potenciação não resolvidos, não tratados amorosamente, joga para fora as cobranças, muitas vezes. E por ressonância, por isso estamos juntos, absorvo a cobrança e me sinto culpado por algo que eu nem sei. E mais faço, ou repilo, depende de como vou reagir. Então os mecanismos de aproximação da reencarnação vão nos elucidando como essas relações do passado, por frequência e ressonância, vão fazendo com que nós trabalhemos esses nossos núcleos de potenciação, núcleos em potencial de virtude a serem trabalhadas neste nosso reino interior. E vamos vivendo no mundo, nesta inter-relação, como aprendemos na lei de sociedade, que é na inter-relação pessoal, seja na família ou no grupo coletivo, que nós aparamos as nossas arestas de orgulho, de vaidade, de egoísmo do passado. Mas não vamos nos deter aqui, vamos à frente. Autodesamor, para quem estava curioso. Então, Joana de Ângeles vai colocar neste livro, Encontro com a Paz e a Saúde, que o autodesamor surge quando o indivíduo, influenciado por heranças ancestrais e experiências passadas, desenvolve insegurança, medo e instabilidade. Aí os ciúmes exacerbados, lembra que falei da relação? Aflora, aí de repente a pessoa está na relação de conjugalidade e vê uma atitude do companheiro, da companheira, e aí do nada faz um comentário, algo, e o outro explode. Aí alguém está do lado e diz assim, puxa, mas por que fulano explodiu desta forma? Nós estamos vendo a superfície do iceberg, estamos vendo apenas aquilo que é possível na reação externa da pessoa, mas nós não vemos aquilo que veio do vulcão em erupção, que precisa ser tratado e que emerge numa reação muitas vezes. Os impulsos sexuais da alma, vemos os crimes hediondos. José Raul Teixeira, numa palestra chamada Espalhamento Obsessivo, que está no YouTube em 3 partes, aqueles que queiram pesquisar depois, ele vai falar, vai ter um momento da fala dele que ele vai dizer o seguinte: os pais, homens ou mulheres, que abusam dos filhos, das crianças em algum momento,
Muitas vezes, as vinculações do passado, por esta vinculação de ressonância e frequência, os espíritos se reconhecem. Era minha parceira, minha amante do passado. Nós traímos, violentamos, pela misericórdia divina, séculos depois nos reencontramos no núcleo familiar para que um possa doar a vida pelo outro, orientar a outra, conduzi-la pelos laços da amorosidade e pelos laços consanguíneos, termos o freio moral para não reincidirmos nos erros equivocados do passado. Porém, pela frequência ressonante, os espíritos se reconhecem. Já na mais tenra idade, o pai olha para a filha com olhos diferentes, entra em conflito íntimo e diz, meu Deus, não posso, minha filha, mas não vence as questões internas, os núcleos de potenciação que precisam ser trabalhados, a falta de disciplina e de exercício moral, a invigilância, os maus hábitos, a criação, a sociedade, o meio, o que for, forjam a nova postura e ele reincide no erro, atacando ou assediando ou violentando a antiga parceira, agora como filha. Quando dá-se conta, obviamente, que existem aí os componentes de processo obsessivo, as influências espirituais, não vamos entrar nesta seara diretamente, mas neste processo o que acontece? Dá-se conta no momento do ato, a questão moral invade, a culpa, o remorso, o suicídio ou o assassinato. Então, influenciado por experiências passadas, desenvolve insegurança, medo. Esses conflitos internos podem levar a sentimentos negativos como ódio, ressentimento, desinteresse pela vida, culminando com atitudes desesperadas, como o suicídio. Joana de Anjos também enfatiza a importância de superar essas tendências primárias, adotando hábitos saudáveis de conduta e harmonizando o ego com o self. Então, ego, onde nós vamos ter aqui o consciente, não está aqui, está o inconsciente, mas o consciente atual e o inconsciente profundo. O inconsciente profundo, self, e o consciente atual. Não somos profissionais da área da psicologia, mas estamos buscando o conhecimento de Joana de Anjos para que possamos ilustrar esta temática. E aí vem a autocondenação. Autocondenação e autopiedade, as duas ferramentas fundamentais para o processo do autodesamor. A autocondenação é possível inferir que esse conceito está relacionado ao sentimento de culpa, a crítica constante em relação a si mesmo. Quem aqui não? Ah, mas eu não estou bem. Ah, mas eu estou gordo. Ah, mas eu estou magro. Não, mas eu não tenho roupa. Não, mas a fulana... E assim a gente vai. A crítica constante em relação a si mesmo. Eu não presto, eu não valho nada, não presto para nada. As crenças limitantes que nos são colocadas muitas vezes na infância. Fulano, sai daqui, a criança pequena, em formação, acreditando em tudo aquilo que pai e mãe lhe falam, porque são seus modelos educadores. Sai daqui, tu não presta para nada. Não, tu é muito preguiçoso, tu é preguiçosa. Tu não aprende. A gente fala 10 vezes, não aprende. E a criança vai crescendo e desenvolvendo, eu não aprendo. Pode me falar 10 vezes, eu não vou aprender. Isso é muito para minha cabeça, não sei lidar com isso. E as crenças vão se desenvolvendo. A autocondenação ocorre quando o indivíduo não se perdoa por erros passados, mantendo-se preso a padrões de pensamento negativos. Impedem o crescimento pessoal e espiritual. Nesta obra, Joana de Angelis sugere a necessidade do auto-perdão. Auto-perdão não significa conivência com o erro de ontem, mas entendermos que fizemos o melhor que podíamos nas condições que tínhamos naquele momento. A compreensão que todos estamos em processo de evolução. Isso é fundamental para nos libertarmos das amarras da culpa e alcançarmos a paz interior, mas é fundamental exercitarmos a meditação, a conversa. Naqueles momentos em que, lembra quando falamos de pertencimento, espírito de grupo? Quantos aqui vivemos aqueles dias
agora vou entregar a idade, né? Quantos aqui vivemos aqueles dias áureos em que sentávamos junto do vô e da avó para ouvirmos os causos, as histórias, em que sentávamos ao pé do fogo, ouvindo os mais velhos? Quantos aqui vivemos aqueles dias em que brincávamos na rua com os colegas até altas horas da noite? E a mãe gritava, às vezes tarde, vem tomar banho. E a gente lá, não, só mais um pouquinho, mãe. E a gente ficava lá brincando, interagindo, senso de pertencimento, exercitando isso. Há um estudo que fala sobre adoecimento mental recente, em que fala do adoecimento mental em duas gerações muito sensíveis nos dias de hoje: os jovens e os idosos. O estudo aponta que a questão do pertencimento, da relação social é tão séria que, por exemplo, hoje não se vai mais a banco. Existem agências bancárias que estão fechando as portas de muitas das suas unidades, porque não precisa mais ir no banco, é tudo online, é ou não é? É online. Mas havia um tempo em que, por exemplo, os idosos, eles tinham a data específica para receber o seu salário, sua aposentadoria, e era um evento. Alguns levavam cadeirinha, chimarrão para fila, porque tinha fila, né? Chegava lá, sentava, encontrava o fulano, a beltrana, os amigos de outros momentos, ou de uma vida inteira. Era um evento social encontrar-se para receber a aposentadoria. Um evento social. Pertencimento. Velório. Não estamos aqui fazendo apologia à dor, mas estar no velório. Agora tem um drive-thru de velório nos Estados Unidos. Já viram ou não? O fulano morre, ele é colocado numa vitrine, e aí é um drive-thru, aí você passa de carro, vê a criatura, assina o livro que você teve ali e vai embora. E desde que a questão do velório, no passado ela não tem a ver com cunho social, com cunho religioso. Não, era para saber se a criatura estava viva ou morta, né? Porque era o tempo de espera para saber se a pessoa ia, de repente teve um mal súbito e ressuscita. Então se velava por isso. Mas naquele momento também é um momento de que eu, no momento em que estou vivendo o ápice da dor da minha vida, este senso de pertencimento me acalenta o coração, me acolhe a alma, porque me sinto valorizado, acolhido e amado na presença daqueles que estão ali, no abraço de cada um que vem, que chega, que dá seus sentimentos, que se coloca solidariamente ao meu lado. Este senso de pertencimento valoriza a mim e ao outro que parte pela vida que teve. Então, nós vamos nos desconectando destas questões que nos fazem crescer, evoluir nos processos da amorosidade. E a autopiedade, que ela vem colocar como segunda bengala, esse sentimento que envolve a compaixão excessiva por si mesmo, levando o indivíduo a adotar uma postura de vítima diante das circunstâncias da vida. E aí a gente tem dó do outro. Né? O outro está sempre naquela posição, né? E a gente começa a ter dó. E quando eu tenho dó, coitadinho. O que eu estou dizendo para o outro? Eu estou validando a incapacidade que ele acha que tem de lidar com as próprias situações, porque, a bem da verdade, Deus não nos dá o fardo maior do que nós não possamos carregar. As dores nos chegam no mundo conforme a força dos nossos braços, da nossa firmeza moral, da nossa fibra. E se nos chega, é porque já é tempo de exercitarmos a inteligência e as nossas fibras morais, desenvolvermos para que possamos resolver aquela questão, talvez não sozinho, precisando de outros na inter-relação, no pedido de ajuda, mas lutando. Jesus, quando vinha curar, quando vinha auxiliar, questionava: que queres que te faça? Ele fazia uma proposição vibratória de frequência, de onda e de frequência, fazendo com que a criatura saísse da inércia
do vitimismo, para que ela pudesse erguer-se espiritualmente em direção ao céu e solicitando a Jesus: Senhor, que eu veja, que eu ande. E neste movimento, quem não lembra da passagem de Jericó, do cego de Jericó? Jesus está próximo ao cego de Jericó, ao cego Bartimeu, e ele sente a presença de Jesus. E neste momento ele vai lançar mão de sua capa, ou seja, das coisas materiais, porque aquela capa que lhe era cedida era a que ele estendia e que dava-lhe autoridade ou lhe dava permissão para a mendicância. Ele lança mão daquilo porque sentia dentro dele que não precisava mais daquilo, do abono do governo, para que ele pudesse ter o pão de cada dia. Ele seria curado, tinha certeza disso. Elevou-se espiritualmente e era cego de nascença. E ele levanta-se e diz: Senhor, que eu veja. E o Cristo naquele momento então vê. Porque o Cristo, na sua estatura moral, espiritual, conhecedor das leis divinas, das leis da física, conhecedor da lei de ressonância, de frequência de ressonância, sabia que se a criatura conseguisse elevar-se vibratoriamente e sair do marasmo das ondas baixas, aí vamos estudar, não vamos entrar no mérito, mas este estudo também vai falar das ondas que estão sendo estudadas por Dr. Jeffrey Fanning a respeito dos eletroencefalogramas que estão sendo estudados, descobrindo as frequências das ondas mentais. Né? Nós temos as alfa, beta, delta, teta e gama, ou seja, das mais baixas às mais altas, das mais curtas às mais longas, onde a ciência se aproxima daquilo que a doutrina espírita já fala por André Luiz há mais de 60 anos. De que nós somos seres espirituais numa experiência física. E a física vem dizer que todo o corpo emite onda, toda a estrutura física emite onda. Somos feitos, tudo que é feito de átomo, o átomo é feito, na sua constituição também, constituído por elétrons. Então a professora de química me olhando aqui, se eu errar, ela vai me jogar alguma coisa de lá. Sorte que tem um vidro na frente. E eu não era bom em química, hein, professora? Mas, no momento em que esses elétrons estão em giro constante na sua elipse em torno daquele átomo, eles geram um campo de força eletromagnética, que emite um campo de força eletromagnética, e que atrai ou repele conforme a ressonância que encontra em outros componentes em que vão se aglomerando e formando os diversos da nossa tabela periódica. E isto é a lei de Deus, as leis naturais. Então, no momento em que nós desenvolvemos estes sentimentos de postura de vítima, nós estamos vibrando baixo. E aí ela vai dizer que a autopiedade pode resultar numa estagnação emocional e na incapacidade de enfrentar desafios, uma vez que a pessoa se vê constantemente como alvo de infortúnios. Quem aqui não encontra, às vezes, um amigo e diz assim: ah, fulano, e aí, como é que tu tá, tchê? Tá tudo bem? E aí ele diz assim: bah, tu nem sabe, deixa eu te contar, tu tem aí 2 minutos, e aí dura 1 hora a conversa. Porque ele vai discorrer um rosário dos infortúnios que estão lhe acontecendo. E a gente, para não ficar por baixo, porque a gente é competitivo, né? A gente diz: não, só um pouquinho, já que tu respirou, deixa eu falar. E aí a gente, né? A gente derruba sobre ele o nosso rosário de infortúnios, porque nós somos os mais desgraçados na face da terra. Então, a autopiedade é algo muito perigoso, porque é confortável. O luto, muitas vezes, me permita um exemplo pessoal. Em determinado momento em que um ente querido nos deixou, me senti naquele momento de vivência de luto. E vivendo o luto, recebi o acolhimento, o abraço, o afago, o olhar dos meus companheiros, das pessoas aqui da casa, inclusive. Quantas vezes cheguei na casa, as pessoas olhavam para mim, viam o Júlio chegando na porta e faziam assim para mim: ó, coitado. Sabe quando a pessoa olha para ti e faz assim: ó,
coitadinho. E eu olhava para a pessoa e disse, por ressonância, né? Eu também me sentia também, coitadinho, né? E eu não saía. Aí passou um tempo, e foi passando o tempo, e aí um dia alguém me disse, Júlio, né, precisa reagir às coisas, né? A gente vivendo a doutrina espírita, vivendo as questões, mas acomodados na autopiedade, porque é confortável e gostoso receber carinho, receber afeto. Quem não gosta? Né? E aí nos demos conta de que estávamos sendo prejudiciais a nós mesmos e ao meio, pelo exemplo. Porque a doutrina espírita nos ensina que não perdemos ninguém. Estamos temporariamente distanciados fisicamente do ente querido, como alguém que está num outro país, mas vibratoriamente pelas leis da física, a frequência, da ressonância, nos conectamos diariamente. Então a obra de Joana de Ângeles vai falar da superação dessa atitude através do desenvolvimento do auto-amor e da responsabilidade pessoal, que promove a autorrealização e o equilíbrio emocional. Então, para encaminharmos o nosso fechamento, porque eu tenho ainda uns minutinhos, né? Estou aqui. Divaldo Franco vai nos falar sobre essas percepções do mundo atual, destas questões que nos afligem e que nos trazem a constante sensação de insegurança, de medo, de angústia, mas é preciso avaliarmos. E o olhar de Divaldo vem nos trazer essas percepções. O que está acontecendo no mundo hoje, que atravessamos, que é um mundo de transição da expiação e prova para a regeneração, que não acontece num passe de mágica. A regeneração precisa acontecer em mim. A paz que eu quero no mundo, eu preciso construir dentro de mim. Então, o Divaldo vai nos dizer, por exemplo, sobre o aumento das desigualdades, que as crises sociais e econômicas são reflexo da mudança de paradigma moral da humanidade, com a separação entre os que escolhem o bem e o mal. Olha que interessante. Puxa, mas tem tanta desigualdade no mundo. Sim, é natural, porque é um paradigma, é a mudança desse paradigma moral entre os que escolhem o bem hoje e os que ainda estão semeando espinhos no caminho. Imaginem quantos séculos, eu me lembro até hoje, sempre me lembro e cito, sempre que tenho oportunidade de falar, da última parte do filme de André Luiz, O Nosso Lar, quando ele retorna depois, lá no final do filme, vocês vão lembrar, quem assistiu o filme, levanta a mão. Quem assistiu o filme? A maioria, lembra ele parado na frente daquela música de fundo, e ele parado na frente da muralha, as portas de Nosso Lar, e aí a voz de André Luiz, de fundo, narrando, e ele diz o seguinte: quantos séculos são necessários para reconstruir um instante? Quantos séculos necessários para reconstruir um instante? Então, a importância de nós nos mantermos ativos, vigilantes nas nossas posturas diárias, na inter-relação com o próximo, porque um equívoco, um erro, Haroldo Dutra Dias vai nos dizer que a nossa encarnação de hoje, neste espaço-tempo em que vivemos na Terra, ela pode significar um salto qualitativo, talvez de 10, 15 encarnações, e eu estou falando de 10, 15, quando a espiritualidade nos diz que encarnamos em grupo a cada 250, 300 anos, vamos falar, imagina, 10, 15 encarnações vezes 300, quantos séculos de dor. Jesus diante do senador Públio Lentulus, tens agora a oportunidade de escolher entre a felicidade, o amor ou os séculos de dor. E ele escolhe os séculos de dor. E vem Emmanuel trabalhando todos esses séculos. Mas 2000 anos depois, temos as obras de Emmanuel, 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, falando da história do senador Públio Lentulus. Vamos buscar a literatura. Então, a intensificação dos conflitos, a gente vê as guerras, a violência, a intolerância, mostrando a dificuldade de adaptação de nós encarnados neste novo ciclo que a Terra está vivendo. Então, onde os valores do amor e da fraternidade se destacam. Então, a dificuldade deste homem velho que habita ainda dentro de mim para este novo paradigma que é o homem regenerado, que está aí posto, em que já existem espíritos encarnados entre nós, luminares,
os grandes nomes da humanidade que deram um salto qualitativo, inclusive São Francisco de Assis, voltando à Terra, Joana de Ângeles e tantos outros. Imagine os séculos que virão, meus amigos. E temos informação que de todos esses, apenas Joana de Ângeles é a única que encarnará no Brasil, dito por ela própria. Os demais, mundo afora. Sem falar dos espíritos convidados por Jesus para encarnarem, os extraterrestres, encarnados entre nós, como nos capelinos, na criação, na formação do povo egípcio e tantos outros, como vamos ver no livro Os Exilados de Capela. Então, quando o Divaldo faz esta análise, ele vai falar do cansaço físico constante. Eu vou encerrar, Zenilda, vou encerrar. O cansaço físico constante, a mudança vibracional do planeta, há um aumento da intensidade das energias ao nosso redor, que pode gerar desgastes àqueles que ainda não se ajustaram completamente com essas frequências. Precisamos abandonar os padrões antigos. As práticas, como a oração, aí a dica de Divaldo, as práticas da oração, a meditação, mas não dá para meditar e orar com o celular na mão, lembram? Tem tempo para estas coisas e a gente precisa se domar, porque todos nós estamos vinculados a esta tecnologia que é dos nossos dias. Nós precisamos encontrar um mecanismo, a forma correta de lidar com isto, para que tenhamos tempo de orar, meditar, buscar boas companhias espirituais. A transição é um convite à renovação. Divaldo fala do crescimento da espiritualidade. Há um despertar coletivo para as questões espirituais. Nunca se viu tanto filme e novela a respeito do mundo espiritual, de espíritos interagindo no meio dos vivos. Os desafios emocionais, a ansiedade, etc., estão aí, a depressão, as mudanças climáticas. A Terra é um organismo vivo, é um passo depois do outro. Se as questões espirituais andam, as questões geológicas e físicas também andam. Então a Terra vai sofrer acomodações climáticas, geológicas, aonde sim haverá dor. E pela dor sofreremos também no processo de melhoria. Não vou falar de frequência e escala, senão a Zenilda fica muito chateada comigo aqui. Vamos cortar o microfone. Mas frequência, rapidamente, aonde as de cima aqui, vibramos em iluminação, em paz, em alegria, em amor, em razão, em aceitação. E conforme descemos neste funil, vemos aqui orgulho, raiva, medo, tristeza, e as frequências ficam mais baixas. Então, quando nós estávamos aqui, o cego de Jericó na culpa, na vergonha, vibrando aqui, e Jesus se aproxima, Jesus faz com que ele se eleve na sua frequência e alcance o patamar que ele, Jesus, vibrava, para que aí pudesse haver o milagre. Que a doutrina espírita vem elucidar que não há milagres. Existe frequência e ressonância, as leis de Deus. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Então, se nós fizermos a metade do caminho em direção ao céu, o céu vem até nós. Kardec nos diz que pela vontade nós podemos domar a espiritualidade. Vem responder a Kardec, né? Poderia o homem vencer pelos seus esforços as más inclinações? Sim. Pelos esforços bem pequenos. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, dizem os Espíritos. Então, ficamos aqui com Jesus no convite a amarmos uns aos outros como Ele nos ama. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Que possamos meditar em Jesus neste chamamento de fazer ao outro o que quereríamos que o outro nos fizesse. Que possamos nos manter, meus amigos, sob a paz do Cristo. Que possamos trabalhar constantemente para vencer o medo, a angústia, a ansiedade, vivenciando no amor, na caridade, na solidariedade, as propostas de um propósito de vida mais elevado que o Cristo vem nos ofertar através dessa sua doutrina maravilhosa que nos propõe que ninguém morre, a vida continua. Muita paz.